Um devocional Esperança Viva. E o tema de hoje é a adoração e os verdadeiros adoradores. Hoje em dia, vemos e ouvimos muitas coisas sobre louvor e adoração. Vemos livros, seminários, simpósios, cursos, congressos, etc. Parece até que existe uma fórmula para adorar a Deus. E o engraçado é que cada um tem uma fórmula diferente, e cada ano que aparece tem uma novidade. Só que louvor e adoração a Deus não tem segredo. Não tem fórmula mágica, muito pelo contrário, é algo bem simples. O ser humano é que gosta de ficar complicando as coisas. O problema é que hoje as pessoas que estão à frente de grupos de louvor, ministérios de louvor, cantores e bandas de música gospel estão confundindo performance com adoração. E estão mais preocupados com o público ou com os fãs do que com aquele que é o alvo da nossa adoração e do nosso louvor. A preocupação está girando em torno dos aplausos da plateia, ao invés da aprovação de Deus. E o que se percebe é que não há uma preocupação se Deus realmente está recebendo aquela adoração. E para saber se Deus tem recebido a nossa adoração, precisamos voltar ao princípio, ao fundamento. E o fundamento está na palavra de Deus. Jesus ele é muito enfático no texto do Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 23, quando ele fala de adoração e verdadeiros adoradores. Ele diz: no entanto está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus ele é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que Deus não está preocupado com a sua performance, se sua voz é linda, feia, se você é bonito ou feio. Deus está preocupado com a sua sinceridade e com a sua reverência. Sinceridade no sentido de que se aquilo que você está cantando para Deus é de verdade, se é uma realidade em sua vida, ou se realmente você quer que seja uma realidade em sua vida, se realmente é a verdade em suas palavras. Reverência no sentido de que se você está sendo espiritual, se você está sendo zeloso e respeitoso para com Deus, se você está honrando a Deus naquele momento, com temor e tremor. Como diz os Salmos 2, verso 11, adore ao Senhor com temor e tremor, exultem com tremor. Adoração a Deus é coisa séria, não é brincadeira. A adoração não é dirigida para o público, mas dirigida para Deus. E com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Louvor e adoração a Deus é coisa muito séria, tanto que Deus fala lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. E o negócio é tão sério que Jesus repete as mesmas falas no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no verso 8. Louvor e adoração a Deus devem ser feitos e direcionados a Deus com sinceridade e reverência. Aí você me pergunta, o que é louvor? O que é adoração? Simples, louvor é você declarar, é agradecer, é louvar a Deus por aquilo que Ele faz. Deus salva, cura, liberta, restaura, transforma, cria, limpa, purifica, sustenta, fortalece, fortifica, cuida, consola, conforta, ensina, ouve, atende, corrige, inspira, ilumina, capacita, tudo isso e muito mais. Qualquer música, hino ou corinho que seja, se não estiver sendo direcionado a Deus, declarando a Deus e agradecendo ou louvando a Deus por aquilo que Ele faz, não pode ser considerado louvor a Deus. Já a adoração é declarar, é adorar a Deus por aquilo que Ele é. Deus é Deus, maravilhoso, conselheiro, bendito e único, soberano, santo de Israel, rei dos reis, o grande eu sou, luz do mundo, estrela da manhã, o príncipe da paz, onipotente, onipresente, onisciente, o sol da justiça. Deus é amor, Deus é paz. Santo, 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 o nosso pastor, o Salvador, a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade, o alfa e o ômega. Deus é fiel, e muitos outros adjetivos.
Qualquer música, hino ou corinho que seja, se não estiver sendo direcionado a Deus, declarando a Deus, agradecendo ou adorando a Deus por tudo aquilo que Ele é, não pode ser considerado adoração a Deus. Frequentemente ouvimos canções declarando sobre o homem, o que o homem é, eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho. Isso no máximo pode ser considerado um cântico espiritual. E temos que tomar muito cuidado com isso, porque cânticos que exaltam muito o homem acaba sendo um louvor e uma adoração ao homem e não a Deus. E aí vira idolatria. Louvar e adorar ao outro ser que não seja o Senhor. E Deus não admite concorrência. Por isso que Deus diz lá em Isaías no capítulo 42, verso 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro e nem a imagens de o meu louvor. Não darei a outro a minha glória e nem a imagens do meu louvor. Existem cânticos espirituais de petição, súplica, de oração, salmos, cânticos espirituais que declaram a palavra de Deus. Assim como também existem expressões de adoração, como cantar, chorar, levantar as mãos, ajoelhar, dançar. Mas isso também tem que ser autêntico. Lembre-se que Deus, Ele conhece os nossos corações e Ele sabe quando estamos fazendo para Ele e quando estamos fazendo só para aparecer para a plateia. Todo louvor e adoração tem que ser dirigidos à pessoa de Deus. A mesma coisa quando nós vamos à igreja ou nos reunir como igreja. Qual o objetivo de estarmos ali? É cultuar a Deus, é oferecer a Deus um culto que lhe seja agradável, que lhe seja aceitável. Logo, o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto não é para a igreja, o culto é para Deus. Ele deve ser cultuado, Ele deve ser adorado. Quando for à igreja, esteja na igreja, ofereça um culto que seja digno a Deus. Infelizmente, e com pesar eu digo isso, muitas vezes vemos pessoas indo ao culto para namorar, conversar, encontrar com os amigos, beber água, ir ao banheiro, comer, ficar conversando lá de fora da igreja. Tudo isso e muito mais, menos cultuar a Deus. Existem equipes de louvor que depois da apresentação saem do auditório e ficam conversando lá de fora, incomodando quem está do lado de dentro prestando atenção. Isso sem falar no irmãozinho sem noção que fica conversando do lado de dentro, atrapalhando quem está querendo cultuar a Deus com sinceridade. E depois sai falando mal do culto, dizendo que não foi alimentado, que não sentiu nada. O que precisamos entender é que Deus procura verdadeiros adoradores. E Deus, Ele corresponde e interage com um coração sincero. Com um coração que seja reverente, um coração que adora a Deus em espírito e em verdade. Deus se corresponde com Ele. Deus sabe quem sobe no altar em pecado. Se você acha que Deus recebe um culto, um louvor, uma adoração de alguém que ainda não consertou com Ele, se você acha isso, você precisa ler mais a Bíblia. Sair dos seus achismos. Deus é Deus, Ele não compactua com o profano. Eu não estou dizendo que não é para você cultuar a Deus. Eu estou dizendo para você consertar com Deus, examinar-se a si mesmo. Como o apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 27, deve ir até o verso 32. E como o apóstolo João diz em sua primeira carta, na carta universal do apóstolo João, no capítulo 1, verso 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. E Tiago também diz, lá no capítulo 5, verso 16, confessai vossas culpas uns aos outros para que sejais curados, a oração do justo pode muito em seus efeitos. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa. E ele também diz, lá na carta de Romanos, no capítulo 12, para nós apresentarmos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Racional porque se você está num culto a Deus, você tem que saber o que está fazendo lá. Você tem que saber o que está fazendo ali. Então, meu querido, compartilhe essa mensagem, seja um verdadeiro adorador. E lembre-se, mais importante que o mensageiro é a mensagem e o dono, quem mandou entregar a mensagem. Temos que falar como o profeta João Batista, que diz, importa que ele cresça e eu diminua. Sabe por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Seja um verdadeiro adorador e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.